Graça e paz. Amém. A gente está num fim de semana muito feliz hoje, não é? Nós tivemos muitas coisas boas acontecendo esses dias. Uma delas também, a gente não comentou aqui, mas a Igreja Batista de Bela Vista, lá no Vale do Ribeira, para onde a gente vai agora em novembro, fez aniversário esses dias e teve um grupo da nossa igreja que foi lá, alguns diáconos de nossa igreja, estiveram lá e foi uma bênção, né, para os irmãos que puderam participar lá do aniversário daquela igreja tão querida nossa. E aproveitando que estamos falando dos diáconos, nós vamos ter também no próximo sábado, olha que bênção, né? Venha prestigiar os nossos diáconos, porque nós vamos ter aqui a consagração de novos diáconos. A nossa igreja tem, se eu não me engano, são 6 diáconos, né? E vão consagrar mais 7, acho que é isso, né? Ou é 7 mais 7, né? Enfim, nós temos aí uns par de diáconos, né? Uns par é quando a gente não sabe exatamente quanto. Eu sei que tem 7 para serem consagrados, mas eu não me lembro exatamente do número que nós temos agora. Mas vamos impor as mãos sobre eles e dar então a eles este encargo tão maravilhoso e termos assim mais diáconos em nossa igreja para nos abençoar neste ministério, ok? Vai ser realmente uma grande bênção. E quero também aproveitar para dar os parabéns aí para o nosso Ministério de Missões e para os irmãos que ajudaram o Ministério de Missões. Eu vi que muitos irmãos trabalharam muito para que a gente tivesse a Feira de Missões hoje de manhã. Foi realmente maravilhoso. Os irmãos foram lá, eu fui lá, eu comi bem, graças a Deus, não é? Eu vi que estava acabando o baião e não ia sobrar baião para mim, eu tive que molhar a mão de alguém lá para poder sobrar um baião, mas é uma bênção, né? Porque isso, né, o Senhor nos abençoa. E foi realmente, o baião estava uma delícia e estava tudo muito maravilhoso. Me parece que ainda tem a pizza brotinho hoje, né, ainda tem, e o pão de queijo, só sobrou isso. O que é? E as crianças, isso, né, mas eu não tinha esquecido não, eu estava dando os avisos primeiro, mas as crianças podem sair, claro, onde é que estão essas crianças, né? Só para agradecer aos irmãos que participaram aqui da Feira de Missões, tivemos muitos irmãos, e se de ter acabado tudo, imagina que foi realmente uma grande bênção, não é? Então vamos lá, as crianças, por favor, venham aqui. Isso, vocês podem sair ali com a tia Luísa, ok? E também com a tia Isabelle, não é? Ou Isabela, perfeito. Geralmente as Isabela não liga se fala Isabelle, né? Mas a Isabelle não gosta muito quando fala Isabela. Não sei porquê, mas está certo. Muito bem, irmãos. Eu tinha falado aqui para vocês que a gente ia mudar de assunto, né? E falar de outras coisas. Mas a gente deixou ainda Deixamos ainda algo que ficou faltando nas nossas mensagens sobre Zacarias. Os irmãos que estiveram aqui no mês passado e ainda esse mês, a gente tem falado sobre Zacarias e sobre as visões de Zacarias. Nós falamos aqui sobre 6 visões, se vocês lembram bem, falamos sobre 6 delas. Na verdade, Zacarias ele teve 8 visões, e nós falamos então de pelo menos 6, e vamos deixar 2 para uma outra ocasião. Mas eu queria ainda falar um pouquinho sobre Zacarias, e quem sabe agora a gente então deixa Zacarias de lado. Não estou prometendo nada, eu prometi esses dias, mas eu não cumpri, então eu já não estou mais prometendo nada, não é? Mas quem sabe a gente possa falar sobre outra coisa, mas eu queria ainda falar sobre uma. E por que eu quis falar sobre essa? Porque foi um assunto que deixamos para trás. Quando falamos sobre o homem entre as murtas, lembra do homem entre as murtas? Foi a primeira visão de Zacarias, que a gente falou no comecinho de agosto. A gente falou sobre o homem entre as murtas, só que nós falamos sobre a visão. É uma visão onde Zacarias viu um homem entre as murtas, que recebe o relatório dos cavaleiros, né, de 4 cavaleiros, que vem a ele para dar o relatório de como anda a terra. E nós falamos sobre esse relatório, falamos sobre a maneira como Deus trabalha na terra, mas não falamos sobre o homem entre as murtas. E hoje eu quero falar especificamente sobre o homem entre as murtas. Eu tinha falado, vocês não vão lembrar, mas eu tinha falado que a gente ia deixar para falar um dia sobre o homem entre as murtas. E a gente vai aprender hoje que o homem entre as murtas é Jesus Cristo. E por que eu quis falar sobre o homem entre as murtas? Por causa do nosso tema, Jesus transforma.
o homem entre as murtas, tem tudo a ver com esse tema. Eu quis, então, falar sobre isso, porque realmente é um tema missionário, e eu quero, em breves palavras, falar um pouquinho aos irmãos sobre este homem entre as murtas. O texto que eu quero ler é apenas um versículo. Zacarias capítulo 1, versículo 8. É o texto que eu quero ler com vocês, que é o primeiro versículo da visão, tá bom? Zacarias capítulo 1, versículo 8 é o versículo que vamos ler para meditarmos então nesta primeira parte da visão. A visão, ela não é só isso, ela tem outros elementos, mas eu quero destacar apenas essa primeira parte da visão. Zacarias capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que se achavam no vale. Esse é a primeira parte, nós vamos nos concentrar nela, e é apenas um versículo, e como é somente um versículo, vale a pena a gente ler de novo. Diz assim a palavra do Senhor: olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que se achavam no vale. Vamos orar? Obrigado, Deus, por tudo que já aconteceu até agora, e queremos ainda mais, queremos também ouvir a Tua palavra, e que ela caia em nossos corações como uma semente, que venha brotar, frutificar, e que seja um fruto para a vida eterna. É no nome de Cristo Jesus que oramos assim. Amém. Quem é esse homem entre as murtas? O homem entre as murtas, ele tem alguns títulos. Primeiro, ele é chamado de Senhor. No versículo 11 de Zacarias capítulo 1, o homem entre as murtas é chamado de Senhor. Talvez a Laurinha até pudesse colocar para a gente o versículo 11. E eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas. Vejam que ele é chamado aqui de um anjo do Senhor. O anjo do Senhor é um dos títulos, portanto, que ele recebe aqui no versículo 11. Também no versículo 13, ele não é chamado de anjo do Senhor, mas ele é chamado de Senhor. O texto diz: então respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo. Então você tem ali um Senhor ou um anjo do Senhor. Então quem é esse homem entre as murtas? É uma teofania. O que é uma teofania? É um termo técnico que a gente usa na teologia para descrever uma aparição de Jesus Cristo antes de sua encarnação. A palavra teofania, ela é alguma coisa como uma aparição de Deus, né? O verbo phainon, em grego, significa uma aparição. E, portanto, teofania é uma aparição de Deus. E aqui, no caso, na figura de Jesus Cristo. Jesus apareceu várias vezes no Antigo Testamento, e essa é uma delas. E algumas dessas vezes ele é chamado de o anjo do Senhor. Nós temos aqui então uma teofania, uma aparição de Jesus Cristo. Bem, você já sabe que nós estamos falando aqui de Jesus. Quando a gente contou essa história e falou sobre a visão, a gente se concentrou na segunda parte, e dá para entender mais, um pouquinho mais o papel de Jesus nessa visão. Ele é aquele que recebe o relatório dos anjos que saíram por toda a terra para fazer missões, né? E agora eles estão voltando para dar o relatório dessas missões. Tá certo? Não nos interessa mais a visão hoje, mas eu quero me concentrar nessa figura, o anjo do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu olho para esse versículo que nós lemos especificamente, tem algumas perguntas que nós podemos fazer. Primeiro, por que ele está montado num cavalo vermelho? A primeira pergunta talvez poderia ser por que ele está entre as murtas. Eu não descobri por que ele está entre as murtas, né? O que significa as murtas? As murtas são arbustos do deserto. Não sei se vocês já andaram na Caatinga, mas a Caatinga não é um deserto de areia. Até existem desertos de areia neste mundo. Mas as murtas são aqueles desertos onde você tem pequenos arbustos que estão no deserto, né? Aqueles desertos que, apesar de ser um deserto, ainda tem uma vegetação. Geralmente uma vegetação meio descolorida por causa do sol, que é muito quente, mas ainda assim é uma vegetação. Essas são as murtas no deserto. Mas por que esse homem está montado no cavalo vermelho? No Velho Testamento, o cavalo, ele é símbolo de força, é símbolo de poder.
E por isso, se o Senhor Jesus está montado num cavalo, e não é só no Velho Testamento que ele está montado num cavalo, no Novo Testamento ele também aparece montado num cavalo. Em Apocalipse, por exemplo, no capítulo 17, ele está montado num cavalo, e atrás dele estão os seus exércitos. Então a figura de Jesus sentado no cavalo, ela é recorrente na Bíblia. Inclusive nesse texto, Jesus está montado num cavalo. Por que a Bíblia coloca Jesus montado num cavalo? É porque a montaria no cavalo representa a força. Então, primeiro, por que um cavalo? Porque o cavalo representa a força. E aqui a ideia de ele estar montado num cavalo significa que ele é poderoso o suficiente para cumprir os propósitos de Deus. Jesus é forte o suficiente para cumprir a vontade de Deus neste mundo. A vontade de Deus não é brincadeira, não é? O plano de Deus é realmente grande, extraordinário. Deus tem um plano de implantar o reino nesta terra. Então vocês imaginem que o trabalho de Jesus é gigantesco, é enorme. E Ele está contando conosco. Mas como é que Jesus poderia realizar o plano e o grandioso propósito de Deus? Bem, eu não sei como é que Ele vai fazer isso, mas uma coisa eu sei: Ele tem força para fazer isso. Ele tem o poder. Quando Deus entrega a missão a Jesus, Ele entrega a missão para alguém que Ele sabe que pode fazer aquilo, que tem condições. Ele tem todo o know-how e tem também a força para desempenhar o plano e o propósito de Deus. Então, a ideia dele estar montado no cavalo é o símbolo da força. Jesus é poderoso o suficiente para cumprir a vontade de Deus. Mas por que o cavalo é vermelho? Por que especificamente vermelho? A cor vermelha na Bíblia geralmente significa sangue. E vocês sabem que o sangue na Bíblia sempre tem uma relação com a cruz, inclusive. E o sangue não está só relacionado com a cruz. No Antigo Testamento, a cor vermelha e o sangue é usado para descrever as guerras, para descrever as desgraças, porque nas guerras e nas desgraças, o sangue é derramado. Então, se Jesus está montado num cavalo vermelho, e o vermelho significa sangue, desgraça, é um sinal de que o trabalho de Jesus não é um trabalho muito bom, né? Jesus vai fazer alguma coisa ruim, alguma coisa que tem a ver com sangue, e é por isso que o cavalo é vermelho. Ele é uma espécie de um missionário, ele vai cumprir uma missão, um propósito de Deus, e esse propósito, ele é um propósito não muito bom, alguma coisa de ruim está para acontecer. E para vocês saberem o que vai acontecer de ruim, vocês precisam ler o capítulo 1 de Zacarias, que não é o nosso tema hoje. O que é importante é que a missão de Jesus no mundo não é uma boa missão. Quando ele recebe o relatório, inclusive, o mundo está em paz. É o relatório daqueles mensageiros que ele havia enviado para saber como é que estava o mundo. O mundo está em paz e agora a visão vai mostrar que essa paz vai acabar. A paz do mundo. Vocês devem se lembrar que quando falamos sobre esse texto, a gente mostrou esse contraste, aonde a paz do mundo acabaria, porque o mundo estava em paz, então o mundo ficaria em guerra, e o povo de Deus, o povo de Judá, que estava em guerra, ficaria em paz. Haveria uma contradição naquele momento, porque naquele momento o povo de Deus sofria, e Jesus estava lá exatamente para ajudar o povo de Deus, trazer paz para o povo de Deus, e ao mesmo tempo trazer a guerra para o mundo. E é por isso que ele está montado neste cavalo vermelho. No verso 21, a gente fica sabendo qual é a obra desse cavaleiro extraordinário. A obra desse cavaleiro é derrubar os chifres ou o poder das nações. Derrubar o chifre das nações, o chifre é o poder, o texto diz, né? O que eles vêm fazer? E ele respondeu: esses chifres são os poderes que dispersaram Judá, a ponto de ninguém conseguir sequer levantar a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e derrubar os poderes das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-lo. É por isso que o cavalo é vermelho, porque ele vai cortar o poder das nações. Isso não vai ser uma coisa boa, vai ser uma coisa bem ruim para as nações. Sangue vai ser derramado nesse processo, mas esse é o papel de Jesus Cristo, tá certo? É algo que ele vai fazer, e nós não vamos entrar nesse mérito, até porque já falamos a respeito disso. O fato aqui, então, é que Jesus tem uma missão, e essa missão não é boa para as nações, mas é boa para o povo de Deus. E agora nós vamos falar, então, sobre o papel de Jesus na reconstrução de Israel. Israel estava destruído,
O povo de Judá tinha ficado 70 anos na Babilônia, e nesses 70 anos, então, eles não fizeram nada na sua terra. Tinham que replantar os campos, tinham que reedificar as cidades, tinham que reedificar os muros, inclusive, e eles voltavam, então, e começavam a fazer esse trabalho de reedificação. Qual é o papel de Jesus no trabalho de reedificação de Israel? Hoje pela manhã falamos, por exemplo, como Jesus usava Zorobabel. Lembram-se disso, né? Zorobabel foi usado para reconstruir o templo. Ele foi uma espécie de engenheiro que reconstruiu o templo. Neemias foi usado por Jesus Cristo para reconstruir os muros que estavam caídos, e ele foi um instrumento de Deus para isso. Esdras foi usado por Jesus para reconstruir a lei. Então quem já leu Esdras viu que Esdras era um escriba, um entendido na lei, e o papel de Esdras foi exatamente reinstalar a lei e recolocar então a lei na vida do povo, no povo de Deus. E Jesus então ele está ali para supervisionar o trabalho de reconstrução. Qual é o trabalho de Jesus na reconstrução de Israel? E eu quero pegar essa pergunta e transformar numa pergunta pessoal. Qual é o trabalho de Jesus Cristo na reconstrução da minha vida? Porque Jesus tem um trabalho para realizar neste mundo. Alguns ele vai até derrubar, vai até cortar os poderes, os chifres, como disse a visão. Mas na vida de outros ele vai fazer um trabalho de reconstrução e de reedificação. E qual é o trabalho de Jesus para reedificar a vida do seu povo? E a minha própria vida e também a sua vida. O primeiro trabalho que Jesus realiza, a primeira coisa que ele faz nessa primeira visão é interceder a Deus, diante de Deus. Interceder. Jesus é aquele que intercede por nós, junto a Deus. Vejam o que diz aqui o versículo 12 da primeira visão. Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estivesse indignado estes 70 anos? Sabe quem é que fala essa frase? O cavaleiro que está montado no cavalo vermelho entre as murtas. O cavaleiro montado no cavalo vermelho, ele intercede pelo povo de Deus, ele fala com Deus, e olha o que ele diz a Deus: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém? Ele está pedindo compaixão. E é isso que Jesus faz em nossas vidas. Jesus intercede por nós, pedindo que Deus tenha compaixão de nós. Você já pediu compaixão para Deus? Todo mundo pede misericórdia. Hoje à tarde mesmo eu estava na casa de um que está sofrendo bastante, não é? E ele estava pedindo misericórdia a Deus. Eu já pedi misericórdia a Deus muitas vezes. Mas eu achei muito bacana descobrir uma coisa muito legal, que Jesus também pede misericórdia por mim. Olha a frase de Jesus: Pai. Ele podia chamá-lo de Pai, mas ele diz: ó Deus, até quando o Senhor não vai ter compaixão dele? Como que pedindo: Deus, mude essa forma de pensar, tenha compaixão, tenha misericórdia dele. Jesus intercede por nós, ele intercede junto ao Pai, ele é o nosso mediador. E é bacana pensar que Jesus Cristo, ele realmente nos media no sentido de interceder por nós, de fazer com que Deus se torne favorável a nós. Em 1 João, ele é chamado de o advogado. Ele fala que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Jesus intercede por nós. Não é bacana você pensar nisso? Ele está intercedendo por você. Ele está junto de Deus. O diabo está lá acusando. Mas eu fico imaginando, né? Deus, ele tem o diabo aqui, como aconteceu com Jó, né? O diabo aqui, Jesus Cristo aqui, e lá estão eles intercedendo. Um para o mal e outro para o bem. Jesus intercede para o nosso bem. Ele quer o nosso bem. E ele está junto de Deus, pedindo o bem de Deus para as nossas vidas. Até quando não terás compaixão de Jerusalém? Eu acho interessante esse diálogo de Jesus. Ele realmente é surpreendente e me desafia. É difícil até entender, né? O próprio Jesus, que é Deus, junto a Deus, dizendo isso para Deus: ó Deus, até quando o Senhor não vai ter compaixão de Judá?
Jesus está intercedendo pela tua vida. Ele te ama e Ele está tentando fazer com que tudo que Deus tem para ser favorável a você, tudo isso se coloque ao seu favor. Jesus está intercedendo por você. O segundo papel de Jesus na reconstrução do seu povo é que Jesus promove a cura do seu povo. E sabe como é que Jesus faz isso? Ele o faz através de sua palavra, porque a palavra de Jesus é curadora. No versículo 13 diz: respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo com palavras boas, palavras consoladoras. Jesus tem palavras consoladoras. A palavra de Deus é consoladora. E para aquele que sofre, para aquele que vive na aflição, para aquele que vive a agonia daquilo que o pecado provocou em sua vida, vai encontrar as palavras de Jesus, e as palavras de Jesus são consoladoras. A despeito do que ele está fazendo no mundo, né? E é por isso que ele está montado no cavalo vermelho, mas para o seu povo, para aqueles que são seus, ele tem palavras consoladoras. Jesus tem palavras consoladoras sobre a nossa vida. Ele usa a palavra poderosa que sai da sua boca para consolar o nosso coração, para transformar a nossa vida para o bem de fato. Palavras consoladoras. Faz lembrar aquele centurião que um dia se encontrou com Jesus e pede para ir, e fala para Jesus: Senhor, o meu servo está doente. E Jesus diz: vamos lá curar esse menino. E aí o centurião diz: não, Senhor, o Senhor não precisa, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas diz uma palavra. O centurião tinha razão, porque quando Deus fala uma palavra, uma só palavra, sabe o que acontece? O mundo inteiro é formado, o universo foi formado com uma palavra. Uma palavra. Uma palavra de Jesus muda completamente a nossa vida. Nós podemos confiar nisso, podemos depender da palavra de Jesus, e a palavra de Jesus é curadora. Jesus nos cura, e Ele nos cura pela sua palavra. Um dos motivos pelos quais nós não encontramos cura para nossos problemas e aflições é porque nós não buscamos as palavras de Jesus. As palavras de Jesus são vida. E quando nós nos enchemos da palavra de Jesus, isso é como um bálsamo no nosso interior, que nos transforma, que alivia nosso sofrimento e nossa dor. As palavras de Jesus são palavras boas, palavras consoladoras. E a terceira e última coisa que eu quero destacar, e também é o papel de Jesus na reconstrução de seu povo e de nossas próprias vidas. Jesus é aquele que lidera e supervisiona o plano de Deus em nossas vidas. Sabe por quê? Porque Ele é aquele que recebe o relatório dos emissários que foram enviados por toda a terra. Diz o verso 11: e eles responderam ao anjo do Senhor que estava parado entre as murtas, e disseram: nós temos percorrido a terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Por que ele recebe o relatório? Sabe por quê? Porque ele está supervisionando. O que está acontecendo? E aí as pessoas que têm, né, as missões que foram entregues, esses seres angélicos voltam e são obrigados a prestar relatório a ele. O que está acontecendo lá? E aí eles vão dar o relatório. Sabe por quê? Porque ele é o supervisor da obra. Jesus supervisiona pessoalmente a reconstrução de seu povo. Jesus supervisiona pessoalmente a reconstrução de nossas vidas. Ele está no controle. E quando as nossas vidas precisam passar por uma reforma, precisam ser reformuladas, quando as coisas que estavam fora de lugar precisam ser recolocadas em seus devidos lugar, em seu devido lugar, sabe quem supervisiona? Jesus Cristo. É por isso que o tema de missões, ele é tão apropriado. É Ele que transforma, e é Ele. É interessante que a primeira visão é o homem entre as murtas. Sabe por quê? Porque Zacarias quer mostrar, olha, a história vai mudar. Nós temos falado muito sobre isso, né? De que em Zacarias tudo começa com a reconstrução do templo. A reconstrução do templo é o marco zero, de onde o Apocalipse começa. Mas sabe quem é que está na supervisão dessa obra toda, da mudança da própria história? O próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele que é o supervisor. É Ele que controla. E eu acho interessante a ideia dele receber o relatório, né? Eu fico vendo esse homem olhando para o relatório e dizendo: bem, como é que vamos fazer agora? Vocês vão voltar lá,
mas eu vou dizer para vocês exatamente o que vocês precisam fazer. Jesus está na supervisão, no controle da reconstrução de nossas vidas. E é por isso que tem dado certo. É por isso que na tua vida Deus realmente tem trabalhado, que as coisas estão encontrando o caminho certo. Porque não é um anjo, Deus não delegou essa tarefa para um anjo qualquer. Ele delegou para o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo. Essa tarefa é dele. Lembra quando ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, elas seguem a mim. Elas esperam que eu fale, porque elas precisam da minha orientação, porque eu estou na supervisão desse processo, eu pessoalmente. Deus poderia ter entregado isso para um anjo. Eu creio que não faltam anjos muito eficientes para me orientarem, por exemplo. Não deve faltar anjo eficiente, deve ter anjo muito bom. Mas Jesus tomou essa tarefa para si. Não, a tarefa é minha. É eu que estou orientando, é eu que estou reconstruindo, eu é que estou cuidando. Jesus está cuidando de nossas vidas. Ele cuida da minha vida e Ele cuida da sua vida. Sabe quem nos transforma? É Jesus.